Yes. Ramasete kereriri andara boboboboshe. Yes. Kurama mama 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 mama. Thank you. Thank you. Obrigado for your presence. pela sua presença. Your oil, Jesus. Pelo seu óleo, Jesus. Your rivers Pelos seus rios of living water. de águas vivas. That shall give birth Isso vai dar luz to us. a nós. Just like Assim como Moses, Moisés, whose name no qual o nome was era drawn retirado from the water das águas or the river. ou dos rios. That was the meaning Isso era o significado of his name. do seu nome. And so E então, shall we assim também, be drawn seremos nós from the water. removidos das águas. As Moses Assim como was Moisés placed foi colocado in the river no rio by his mother, pela sua mãe, so are we também somos nós placed in the river colocado no rio by the mother, pela mãe, the bride, a noiva, the woman a mulher with the 12 stars around com her as head, 12 estrelas sobre a sua cabeça, placed colocada in the river no rio to give birth para gerar to our destiny. o nosso destino. See, Percebe? we need Nós precisamos to get into the womb de entrar dentro do ventre of the body, do corpo, the womb o ventre of each other, de cada birthed e nascer by the gifts, pelos dons, birthed nascer, by the ser anointing, gerado pela unção, birthed ser gerado by the water, pelas águas, just like a baby assim como bebê, sits in his or her mother's womb quando ele está dentro do ventre da sua mãe, and actually sits e ali ele senta in water, nas águas, so shall we assim nós também. be in the womb of the O body, fato de estar dentro do ventre do corpo, sitting in, assentado sitting under e sentado sobre the washing o lavar of the water das águas of the word da palavra, with the placenta na placenta of revelation, da revelação, of oil, do the óleo, tube os dois from that goes to the que trees. vai à árvore. Like it says, those two that stand before the throne A of palavra God, fala, os dois estão diante do trono and de those Deus. tubes, Esses dois, those pipes, esses tubos, esses dois canos, bringing the golden oil, trazendo o óleo de ouro the baby e alimentando in the womb como umbilical, of the body, alimentando in the womb of the dentro body. do ventre do corpo. Some of you Alguns de vocês need to get attached precisam ser tocados, To that- melhor dizendo, estar ligado to that umbilical cord, a esse umbigo, Because- esse cordão umbilical. because Porque nós, this body esse corpo, is giving birth está gerando to you, você. and you need to crawl E in, você precisa estar dentro. not back into your mother's womb, Não de volta ao ventre da sua mãe, but into the womb mas dentro do ventre of the body, do corpo. and be born, E ser gerado, not again, nascido não de novo, but born now mas nascido agora, into your destiny ao seu and destino, your calling no seu chamado, and what God has for naquilo you, que Deus tem para você, your o place, seu lugar, your o gift, seu dom, your fivefold o ministry, seu whatever, 5 ministério ou aquilo que Deus tem. into the ministry Há ministério that flows que flui from
the ministry do ministério of Christ, de Cristo. like streams of many waters, Assim como rios de águas vivas, but one ministry. mas ministério. Your O ministry seu is ministério not a name. não é It's nome, it's not a building. não é uma construção, prédio. It's the oil. Ele é o óleo, It's the water é as águas that God gives que you Deus te dá to feed para alimentar and to birth e para dar luz the baby a bebê of the Son dos filhos of God. de Deus. See, the body Percebe que o corpo is giving birth está gerando, to the sons está gerando os filhos and the daughters. e as filhas. We're going from Nós estamos saindo being the body of Christ agora de ser o corpo de Cristo, to giving birth agora a dar a luz, to the a manifestation manifestação of the sons dos filhos and daughters e of God. das filhas de Deus. That's what É por isso que this body is for, este é o motivo, a razão pela qual esse corpo existe. until Até que todos nós, come up to the full stature venhamos estar debaixo dessa estatura completa and measure e essa medida completa of Christ. de Cristo. That's why it says, Por isso que a palavra diz: for I have given you que eu te dei, eu apostles, dei a vocês prophets, apóstolos, profetas, teachers, mestres, evangelists, pastors, evangelistas, pastores, governments, governos, helps, ajudas, miracles, milagres, healing, cura, all these things, todas essas pillars, coisas, pilares, as a womb como ventre to birth para you dar luz a você, into the full stature a medida and measure of e Christ, a medida e a estatura de Cristo, which is the que é manifestation a manifestação of a son do Filho of God, de Deus, of Christ on the de earth. Cristo na terra. Christ is in us, Cristo está em nós, the hope of glory. a esperança da glória. And now E agora we're going to become nós iremos nos tornar Christ. Cristo, Christ Cristo on the earth na terra, as one como organism, organismo, but individually mas de forma individual in fullness, e dando a forma, as Jesus walked. assim como Jesus andava na terra. That is the status. Isto é, conseguindo? That is the status. Isto é a estatura. That is the ceiling. Isto é o teto Is to birth de you dar luz a você, unto até que the ceiling, você chegue à altura do teto, which is walk, que é andar, talk, conversar, think, pensar, act, agir, be ser as Christ is. como Cristo é. That's what the goal is Este é o alvo of the body, do corpo, is to give birth de dar a luz, to the stature a estatura and being raised e up ser erguido in fullness, em in plenitude, favor with em God and with plenitude man, e favor em Deus e com o homem. just as Samuel was, E assim como Samuel era, Jesus was, Jesus era, who grew up into criou- stature. que cresceu a estatura, But not mas agora unto the stature of Christ, a estatura de Cristo, like you. como você. Moses Moisés, grew up into the stature ele cresceu a estatura of Moses. de Moisés. Joseph José grew up into the cresceu stature a estatura of Joseph. de José. Samuel Samuel grew up into the cresceu stature a estatura of a prophet of de God. profeta de But Deus. you Mas você are growing up into the está stature crescendo a estatura of Jesus. de Cristo Jesus. Aleluia. It's different. É It's diferente, different. é diferente. It's not the same. Não é a mesma coisa. The latter rain A chuva, shall be greater, a glória da segunda The casa latter será stature maior do que a primeira. shall be greater A estatura, than the former. a segunda estatura será maior do que a primeira. Because what they wanted to grow up into, Porque aquilo que eles cresciam, they had a ceiling in God. eles tinham um teto. They had a story to tell. Eles tinham uma história a contar. But your Mas story a sua história is to be like é Jesus. ser como Cristo é. Aleluia. What's my story, Jesus? Qual é a minha história, What's Jesus? my story? Qual é a minha história, Is it Cristo? to move to another É country de mover e mudar para and outro have país children e ter filhos and be a pastor e ser pastor and make a lot of e money? fazer muito dinheiro, Or is it to be like you? ou de ser como você é? That's my story. Essa é a minha What's história. your story? Qual é a sua história? Because my story Essa é a minha is história. to walk as É he andar walked como ele andou, and talk like falar him. como ele And falou. when I walk in E a quando eu room, entrar
entrar no lugar. The demons are asking me As to pessoas not cast them vão me out. pedir, os demônios vão clamar para que eu não expulse eles. Cast me into the horses Ei, and to the me pigs. mande para o abismo ou me mande aos porcos. That's my story. Essa é a minha história. That's what God is building me up Deus to. está me construindo a essa estatura. I can't answer that for Eu não you. posso fazer isso por você. Only you can. Somente você pode. You Você have to tem decide que decidir what your story qual is. é a sua história. Because my Porque a story minha história is written in the pages. está escrito nas páginas. Everything Jesus Tudo que did, Jesus fez. that's my story. Essa é a minha história. Everything Jesus Tudo que said, Jesus disse. how he walked, Como ele andou. what he O que did. ele fez. Do you not see yourself Ele não viu a si mesmo. written in the pages? Escrito nas páginas. It's in the red lettering. Eles é a... It's in the red lettering. Está na palavra escrita. That's your story. Essa é a sua história. That's your story. Essa é a sua história. Is to imitate É de imitar him ele in flesh na carne, and spirit em espírito and in blood. e em sangue. Because the Porque blood o sangue that is in your que veins está na sua veia is not A, não é it's A, not B, não é B, it's J é J for Jesus, de Jesus. because it's his blood Porque é o now. sangue dele It's agora. not your Não é o blood. seu sangue Like mais. Shane said, Que, como Shane disse, stop drinking your blood. para de misturar o seu Stop sangue. making your Pare story. de fazer a sua história. Drink his blood Beba o sangue dele and become e se torne the continuation a continuação of his story. da história dele. You don't need your own Você não story. precisa da sua própria história. You're the continuation Você é a continuação of his da story. história dele. That's your story. Essa é a sua história. You Você are the ending é a entrada of his story. da história dele. Wow. Aleluia. You're the ending. Você é o You're the final. ladder. Você é o final da história dele. Você You're é a the- escada. You're the best part. Você é o passaporte. You are the Você é best wine o melhor vinho, saved for last. salvado para a última You are the hora. latter rain Você é a glória da segunda casa of Christ de Cristo on the earth. na terra. He was the former, Ele era and then he said, uma forma. greater things Ele disse, shall they do ele falou, coisas maiores do que eu fiz eles farão. than even I, Do que eu fiz eles farão. because I Porque eu will become their floor. me tornarei o chão deles. I will become their foundation. Eu me tornarei a fundação deles. And they're going to expand E eles vão expandir my stature, a minha estatura, my miracles, meus milagres, my sayings. os meus dizeres. They will continue Eles vão continuar the red lettering as palavras escritas and create new e criar novos oracles. oráculos. I will make them, Eu irei fazer deles oráculos. as they hear, Uma vez que eles ouvirem, they shall judge. eles também vão julgar. And as they see what their Uma vez father que eles doing, veem o que o Pai estão fazendo, they shall continue eles to do continuarão a fazer as I did, assim como eu fiz. as if the same Como mantle se o mesmo manto came upon veio us. sobre nós. And now the Bible says, E agora a Bíblia diz, put on Christ. vista-se de Cristo. Put on Christ. Vista-se de Cristo. Put on Vista-se his do mantle manto dele and e continue continue his o ministry. ministério dele. What's your ministry, Qual brother? é o seu ministério? Is it a prophet? É um profeta? Is it an apostle? É um apóstolo? Is it É, this? é isto? Is it casting out Ou demons? expulsar demônios? Is it healing the É sick? curar os enfermos? Não. Não. My ministry Meu ministério is Christ. é Cristo. To continue De continuar his life. a vida dele. And now, E agora, Jesus being 33, Jesus... now we're his 34. No seguinte, sorry. Now, Jesus ending at 33 Não on the Jesus earth. finalizando seus anos em 33 anos de idade. Now we're his, Agora we're his 34. nós somos o 34, 35, 35, 36. 36. When he ended at 33, Aquilo que ele finalizou com 33 anos it started to become, se torna, Jesus became 34 on the Jesus se earth. torna agora 34 na terra. We're not 33 years Nós não old. somos nós não temos 33 anos de We're idade. not 1 year old. Nós não temos um ano de idade. As a body, Como um corpo, we are nós somos
the continuation a of his age. continuação da idade dele. Because it's a Porque spiritual é o espírito. stature É uma estatura espiritual and not a natural e one. não uma natural. The church A igreja is 2,000 years tem old, 2.000 anos de but idade. not 2,000 years old since Mas the book of Acts. não 2.000 anos desde os Atos de Atos. It's 2,000 years Mas old 2.000 anos de idade since the birth of Jesus. desde o nascimento de Jesus. Jesus' birth. O nascimento de Jesus. When Jesus was born, Quando Jesus nasceu, when Jesus was birthed, the body was born. quando Jesus nasceu, o corpo nasceu. Because now Porque agora we're one nós with somos him. com ele. We're his body. Nós somos o corpo dele. We're not Nós his sidekick. Não somos algo, como você quer? We're not his sidekick. Não somos algo que dá suporte a ele. He's the head. Ele é a cabeça. But the head Mas a cabeça needs a neck. precisa de um pescoço. The neck E o pescoço needs shoulders. precisa dos ombros. The shoulders Dos ombros need arms. precisa dos And they braços. together need a E chest eles and a todos stomach and precisam legs and do feet estômago, do and peito, toes. das pernas. All of it's needed Tudo é for necessário Christ to have his para que fullness. Cristo tenha toda a sua plenitude. And it said in E a palavra Jesus fala que em Cristo is the fullness of the Ele- Godhead. ele é a plenitude. Head. Ele é a cabeça do corpo. It didn't say in Jesus the fullness of the body. Não fala que ele é a Bodily. plenitude do corpo. It said in Fala que Christ em Cristo is the fullness of the é a Godhead plenitude do cabeça. bodily. A cabeça do corpo. Because he's the head. Porque ele é a cabeça. And now we're the rest. E agora nós somos o resto. Now in the body Agora no corpo is the fullness está a plenitude of Christ. de Cristo. Because now it's the head Porque agora onde está a cabeça? and the arms E os braços. and the shoulders E os and the braços. legs As pernas. in the body E os of ombros no corpo. Now Agora Now in the body of no Christ corpo de Cristo is the fullness of God. está a plenitude de Deus. Bodily. O corpo. Not just the fullness of the Godhead, Não apenas agora a plenitude da cabeça, but the do fullness corpo, of God. mas a plenitude completa Bodily. de Deus. A cabeça e o corpo. We became, Nós nos tornamos, we are nós somos, becoming, estamos nos tornando, as every joint assim supplies, como cada junta suplida, the fullness a plenitude of Jesus. de Cristo. When he chose us, Quando Ele nos escolheu, he chose a body Ele escolheu um corpo for his head. para a sua cabeça. When he chose you, Quando Ele escolheu você, he chose Ele escolheu an arm. um braço. When he chose Quando Ele you, escolheu você, he chose Ele escolheu a foot, um pé, a knee, um joelho, a leg. uma perna. We've been chosen Nós fomos escolhidos to not be with para him, não estar com Ele, but to be a mas part para ser parte of him. dele. As a woman Assim como uma is mulher a part of a é man, parte do homem and they are one flesh, e ele se torna uma carne. so are we Então assim também somos nós in the spiritual realm no espírito, One flesh nas regiões espirituais. with Christ. Uma carne com Cristo. We're not just even his bride. Não somos somente a noiva. We're his hands Agora and his somos feet. as mãos e os pés dele. And the body E o corpo receives recebe the signals os signos, from the brain as ordens, os sinais do cérebro, that os tell- comandos do cérebro, that tell it que dá ordem para as partes do what to corpo do, e dizendo o que fazer, how to move. como mover. You want to know Você sabe how connected you actually are como você está conectado to each other? com cada um? You actually all were baptized into one Vocês baptism. são batizados em um batismo. You weren't just baptized Vocês into Christ the head. não são apenas batizados em Cristo, a cabeça. You were Vocês baptized são batizados into Christ, em Cristo, the fullness of Christ. a plenitude de Cristo. The body O corpo and the head e a cabeça are now one. agora se tornaram um. And when Jesus left, E o que Jesus deixou, he prayed, ele orou. now make them Ele fala, one, Pai, agora faça deles um. just as me and you Assim are como one. você e eu somos um. Because I need a Porque body eu preciso de um corpo that que functions venha funcionar, without schisms, operar, sem nenhuma esquizofrenia, no, without being an amputee. sem estar amputado. I need a leg, Eu preciso de uma perna, I need an eu arm, preciso de um braço. and then the Bible E a Bíblia says disse that we've been que nós baptized fomos batizados into one em baptism. um batismo.
You don't have your own baptism. Você não tem o seu próprio batismo. Newsflash. Let's humble you a little bit. Vamos humilhar você um pouquinho mais. You've just been added Você só foi acrescentado to the baptism ao batismo that's been que continuing está sendo continuado. since Jesus was Desde que baptized. Jesus foi batizado, He became the cornerstone of ele se baptism. tornou a pedra angular do batismo. Not of two baptisms, Não de dois not batismos, of three, não de três, but of one mas de baptism. batismo. When we get Quando baptized nós somos in batizados the Holy Spirit no and fire, Espírito Santo e fogo, we're being nós estamos baptized sendo batizados in the same no baptism mesmo batismo that Jesus was baptized da qual with. Cristo foi batizado. It's just a Agora é continuation apenas a continuação of the same da mesma manifestation manifestação that Christ da qual felt. Cristo sentiu. Now we have felt Agora nós sentimos being born again. sendo nascido de novo. We've been added Nós fomos as acrescentados. a cubit Nós fomos incubados, into the stature colocado a essa estatura of Jesus. de Cristo. So that means Isso significa que you haven't even been just grafted in and você baptized into não foi Jesus apenas himself. batizado em Cristo ou foi enxertado em Cristo. You've actually been Agora você baptized foi batizado into one another em um ao outro. if ye be of Christ. Se você é de If Cristo, ye be baptized of the same se você baptism. está sendo batizado no mesmo batismo, That's why por isso que we see things nós vemos as coisas and we feel e nós things sentimos as coisas at the same na time mesma hora, da mesma forma, or together ou juntos, or in different ou em nations. mesmo estando em The nações same, diferentes. we hear the same voice. Nós ouvimos a mesma voz, We feel the same thing. sentimos as mesmas coisas. It's because we're É actually porque, de really fato, one. nós somos um agora. We're actually one body. Nós somos um corpo. We can feel. Nós podemos sentir. It doesn't matter if you're the Não leg. importa se você é a perna. It doesn't matter Não if you're the importa arm. se você é o braço. We can feel the same signal Podemos sentir os mesmos comandos going from the mind que são distribuídos da mente throughout the whole body. para todo o corpo. And we're all, E todos nós, like Shane said, the assim corporate anointing, como Shane disse, a unção corporativa, receiving the same recebemos message, a mesma mensagem, hearing the same thing. ouvindo a mesma coisa. And that's É why por isso que we confirm the word nós confirmamos a palavra with 2 or 3 com 2 ou witnesses. 3 testemunhas. Because if God's Porque speaking, quando Deus fala, the whole o body corpo inteiro should be hearing já it deveria estar ouvindo, because we're one body. porque nós somos um corpo. The signal, Os there might be a comandos da signal mente, sent to the arm, pode ter um comando para o braço, but that signal mas esse comando has to pass tem que through passar the head, pela cabeça, the beard, pela barba, the shoulder, passar pelo ombro, the arm. para o braço. And it may be for the arm, E possa ser, mesmo que ainda venha a ser para o braço, but the shoulder mas o ombro got the signal. recebeu o comando The também. neck O got the pescoço signal. também recebeu o comando. The face got the A face signal. também recebeu o comando. Because God Porque Deus passed them by. passou, liberou e deu esse comando. And they get lined up E in então agora alignment eles estarão em alinhamento to confirm para confirmar and establish every word. e estabelecer cada palavra. And it says by 2 or 3 E a palavra fala witnesses, pelas 2 ou 3 testemunhas. every word shall be established. Cada palavra estará estabelecida. See, we need to be connected. Então nós precisamos estar conectados. Because Porque even if you're not called to mesmo preach, se você não é chamado para pregar, you might be called você pode ser chamado to sit there. para sentar. And last night, E na noite passada, you might have got the same signal. talvez você não recebeu o mesmo comando. But just because I preach Mas this o word, fato de eu estar pregando essas palavras it may not be pode não established ser estabelecido until 2 or até que 3 2 ou 3 confirm the signal confirma o comando and establish e it estabelece in the corporate body. no corpo de forma corporativa. You might not be called to preach all the Você time, pode não ser chamado para pregar todo o tempo, but you might be called to establish mas você pode ser chamado para estabelecer the word a palavra that the body hears. que o corpo está ouvindo. Some are called to be Alguns são established, chamados para ser estabelecido, but you might be mas called você pode ser chamado to para establish, estabelecer, to make something para firm, fazer algo fundamentado e firme, to make the body para feel fazer o corpo sentir that it's really God. que é de fato Deus. That's why Por sometimes isso que às vezes people are like, oh, I got this, I as pessoas got falam, eu that. recebi isso, eu recebi aquilo outro. Well, then why don't you share it? Ei, por que você não está compartilhando então? Because there is Porque something existe algo about, and it says that sobre isso. he'll use signs and wonders to Que ele fala confirm the que word ele and vai back the usar word. sinais e prodígios para dar respaldo à palavra. A sign and wonder might not be a star, O shooting sinal star from heaven. não pode ser talvez uma estrela nos céus.
A sign and wonder might just be you had the same situation happen that was being preached today. Ou até mesmo pode ser você viver a mesma situação da qual está sendo pregado hoje. And it establishes E the word. estabelecer então a It palavra. helps the body believe. Ajuda o corpo a crer. You want to know your role in the body? Você quer saber a sua função no corpo? Well, God's not going to establish you in your role Deus não vai estabelecer você no sua Until you função até que você comece a until you start establishing the words that are proceeding você comece a estabelecer as palavras que procedem out of the mouth of da God boca de Deus to the whole body. para todo o corpo. We need the Precisamos establishers estabelecer to raise up pessoas que vão estabelecer, vão erguer and help e vão the ajudar messengers of os God mensageiros de Deus confirm what they're confirmar hearing. o que eles estão ouvindo, Confirm it to the body. confirmar para o corpo, Because you don't even know. porque você nem sabe. You establish a word Você pode estar estabelecendo, and somebody might be hearing the e alguém enemy pode estar ouvindo o inimigo, thinking that it's not God. achando que não é de Deus, But when they start to hear mas two quando or eles começam a three ouvir dois ou speak it, três falando com eles, it brings hot coals aquilo, of fire on their aquilo head, traz mais fogo sobre eles, making them feel like fazendo eles sentirem que their criticism o criticismo, or their que a judgment crítica e o may julgamento actually be wrong, que estava errada, and you're actually taking down e que de strongholds fato você está derrubando fortalezas and movements of the e os enemy movimentos do inimigo, because you're casting out the porque doubt, você está agora expulsando as dúvidas, even maybe that the messenger that brought it may mesmo have, que o mensageiro possa estar tendo, and making firm e confirmando, and confirming confirmando that the Lord did que say. de fato o Senhor falou isso. Thank you, God, Obrigado, Deus, for a body por corpo that makes us que nos faz firmes in that the Lord did say, naquilo que de fato Deus está dizendo, or that the Lord did not say. ou que o Senhor não disse. All of it works together Tudo coopera to give birth para gerar to the Word of God. a palavra de Deus. Shane might speak a word, Você, talvez sem falar uma palavra, but with your mas establishment, uma vez que você vem estabelecer, you confirm the você word confirma a palavra and establish the e vai word. estabelecer a palavra. Therefore, E então you actually birth the word você está ajudando a gerar a in the palavra body. no corpo. Shane might be called to preach the Shane word, pode ser chamado para pregar a palavra, but you might be called to birth the mas word. você pode ser chamado para gerar a palavra. We don't do Nós não fazemos anything on our own nenhuma coisa sozinho in a body. e no corpo. We're only a part. Somente somos partes. For we see in part, Porque nós vemos em partes. we know in part. Nós sabemos em partes. But when the Mas quando fullness temos a plenitude, comes, quando ela vem, and right now, agora, I believe as a body, como agora eu creio como corpo, we actually have the nós fullness temos a plenitude among us. em nós. But now we need the Mas fullness agora precisamos da plenitude to be in de operation. estarmos em operação, That when one does his part, para que quando um fizer a parte dele, that the other one que completes o outro venha completar. what is sent out Porque aquilo que foi enviado may be possa accomplished ser concluído, and established estabelecido in the body. no corpo. When you speak, Quando você falar, you might establish it in the você pode spirit, estar estabelecendo no espiritual. like yesterday Como ontem, when Shane quando Shane spoke in ele City Center. falou, ele pregou no centro da cidade. That was a showdown Aquilo foi algo que mostrou, revelou in the spirit. no espírito. And you might have looked at those other people. Talvez você ache que aquelas pessoas, Shane, what are you doing, man? pensando, Shane, o que você está Look at fazendo? them. Look at them. Olhe para eles. They don't care. Eles não importam. They just want to kill you now. Eles querem matar você agora. Did you make it worse? Você piorou as coisas. What did you really do? O que você But fez? see, you don't know what was done in the spirit. Você não sabe o que aconteceu no espiritual. The gospel O evangelho is being está sendo established estabelecido in Neves. em Neves. Let's not forget about what's being established in Não you, vou esquecer o que está sendo estabelecido em você. but let's also Mas também understand vamos entender agora that God is que Deus establishing está something estabelecendo algo in this city. na cidade. He has a Ele tem purpose propósito for this city. para a cidade. We came here Nós viemos aqui to raise up the body, para erguer um corpo, but we came mas here também viemos aqui because porque Neves Neves has a purpose tem propósito that needs to be que birthed precisa nascer by the womb of this body. pelo ventre desse corpo. Inside of your Dentro womb do seu ventre is the birthing está aí of the o future nascimento, and the destiny futuro, and the o calling
destino, of o Neves. chamado de We have Neves. such a selfish Ei, não mindset. pode ter uma mente Because egoísta, we're não podemos. focused on giving birth to our own Não destiny and podemos calling. ser egoístas de querer de poder gerar apenas o nosso destino, But actually through submission mas através de submissão to one another, para com o outro. the body will help you O give corpo birth to irá that te destiny and calling. ajudar a gerar fruto, a gerar esse ministério, And all you need to esse do fruto. E tudo quanto você precisa fazer is endure the contractions é suportar as contrações and slip out of that womb e permitir ele sair do ventre by the water and the word pelas águas da palavra and by the blood. e pelo sangue. You're so focused. I need to give birth to my destiny. Ei, No. não foque apenas em gerar e gerar ao seu destino. You just need to submit and Você obey precisa submeter e obedecer the words that are established in this house, a palavra que está sendo estabelecida nessa casa. and the body of the E bride o corpo e a noiva will give birth vai dar luz to you a você into the earth. e a terra, de você à terra, trazer você à terra. But what's inside of you Mas o que está dentro de você is far greater. é muito maior That is your job do que a sua função é to give birth to, de dar luz, which is the vision. o que é a visão. But now Mas agora, this vision essa visão is grafted está enxertada into this city. nessa cidade. Why do you think O que você acha? demons scoff at you? Que os demônios estão saindo, once again, Scoff at you. estão atrás de você. Why do you think? Why do you think O que você acha? that there's murders, Que há assassinos, crime crimes in this city? na cidade. Because Por quê? Herod, Herodes, because even Pharaoh Faraó, knows ele sabia that the porque Messiah, eles queriam matar a that criança. the Eles Messiah sabiam bride que o Messias estava chegando. that is actually birthing the Messiah in this city Que o Messias havia nascido na cidade. is coming forth, Então, isso está trazendo. and he's trying to kill Então, ele está tentando matar the one aquele who is pregnant. que está grávido. He's trying to Ele kill quer matar the next son and daughter of God. o próximo filha de Deus. That's why these spirits Por isso que nós precisamos. come at you, Por isso que esses espíritos vêm atormentar você. not because Contra você. of the city, Não por causa da cidade, but because mas por causa of what's in your belly. daquilo que está no seu The ventre. city A cidade is not out there. não está lá. The city A cidade is in the womb, está no ventre. in the belly E no ventre of this local bride right here. dessa noiva local aqui. It's not about what you can do. Não é sobre o que você pode It's fazer. not about what your city can do for E nem you. aquilo que a cidade pode fazer por você. As Shane mentioned before in Como that Shane quote from that one of those presidents, Mencionou algo sobre umas frases que o presidente disse. it's about what you can do Mas for your city sobre aquilo que você pode fazer para com a sua cidade. and what you can do for your E o que city você pode fazer para a sua cidade is give birth é dar luz, dar a luz, to the vision of a God visão de Deus, that's going to save que thousands vai of salvar souls centenas de milhares de almas in Neves. em Neves. You are giving birth Você está gerando, to salvation. dando luz à salvação. You are giving birth Você está dando a luz to righteousness. à justiça. You are giving Você birth está dando a luz to born again a believers novos crentes, in your city. verdadeiros crentes em Cristo na cidade. You're called to turn this city on its Você é chamado para virar a cidade de cabeça para turn baixo. this city over like the apostles Virar a did. cidade de cabeça para baixo como os apóstolos fizeram. You're called to turn it Você over, é chamado para virá-las, flip it upside down. para jogar as mesas And giants, e gigantes, strongholds, potestades, principalities principados will start to be your bread. começar a ser See, you're fighting these little demons right now. como you said your bread. Giants shall be your bread. Os gigantes serão o seu pão. See, you're fighting these little demons right Você está now. lutando agora esses demônios, pequenos demônios agora.
And they are so pesky E eles ainda são pequenos compared to the principalities, comparado aos principados, the os giants gigantes that are going to start to be your daily que bread. vão começar a ser um pão. You're going to start to wake up Diariamente você vai começar a levantar in your city na sua cidade and not feel e não sentir like a grasshopper, como like a grasshopper anymore. como um jantar. You're going to start to feel Você vai sentir like a giant como um gigante, because you're going to be bigger. que você vai ser maior, You're going to be greater. você vai ser maior, You're going to be more powerful você vai ser mais poderoso than the giants in do this que land. os gigantes dessa terra. And they're going to become your E eles vão breakfast. se tornar o seu café da The manhã. strongholds of this Os city principados e potestades dessa are going to cidade become your daily vão se bread. tornar um pequeno pão seu diário. And you're going to be E feasting off você of. vai estar, You're going to be feasting off of, eating off of você vai estar celebrando deliverance e celebrando after deliverance, dessas coisas, das libertações, after deliverance, libertações after healing. após libertações, after healing. cura após cura. Father, give us this day our Pai, daily bread. dê-nos esse pão It's no a cada longer, dia, de cada dia. it's no longer Já não é mais gonna just be the word of God. ser apenas a palavra de Deus. It's gonna be Vai giants. ser gigantes. It's gonna be Serão strongholds principados that have been over people que já têm dominado muitas for vidas 40 years. por 40 anos. Sin battles, E pecados e That batalhas, genera- batalhas de pecados, generational curses é maldição hereditárias de geração em geração, that have been in people's que tem families estado nas famílias das pessoas, being broken sendo quebrado. will start to become a normal thing, Isso vai ser comum, just as se normal tornará comum, assim como é normal, as it is assim como é. to hear the word of God. É normal ouvir a palavra de Deus In this house, nessa casa, every Wednesday, cada quarta-feira, Friday, sexta-feira, and Sunday. domingo. See, as the children of Israel Assim como filhos de Israel were faithful eram fiel with the little pieces of bread, the little, com pequenos pedaços de maná, the manna com maná in the wilderness, no deserto. then God said, now Então o Senhor fala agora, you're faithful with my word. se você é fiel com a minha palavra, I'm going to start to feed you big, eu vou giant pieces começar of bread. Can you say again? I'm going to start to feed you big, Eu vou giant pieces começar of agora bread. a destruir grandes gigantes And it's going to be strongholds e serão fortalezas over cities, sobre cidades, because that bread in the porque wilderness esse pão que foi dado no deserto was preparing for you preparando você to set a table para preparar uma mesa, for me to para set a mim, table para preparar uma mesa, in the midst of your para que eu possa enemies preparar uma mesa diante dos seus and inimigos put your e enemies, colocar os seus inimigos, which are que principalities são and powers, principados e potestades, and eat them for breakfast e servi-los como um as, café da manhã, as if como se they're no match eles não fizessem importância for the glory of God. por causa da glória de Because Deus, that's the confidence porque essa é a segurança that God wants to put in que you. Deus quer colocar em você. That's why God is Por delivering you isso now, que Deus está libertando você agora, because your deliverance porque a sua libertação is going to become a seed vai se tornar uma semente that is sown into the que city. vai ser semeado à cidade. So you're not just being sown Então, into você yourself, não está sendo apenas semeado a si mesmo, you're being sown into the mas city. está sendo semeado à cidade. And through your deliverance, E através da sua libertação, or your healing, ou da sua cura, or whatever, ou o que for, will start to give birth vai começar a gerar e dar luz and e multiply. multiplicar. And your deliverance E a sua libertação will start to become a talent. vai começar a se tornar um And God talento. says, E Deus disse, now take that talent of deliverance pega essa pequena talento, and go sow it vai e semeie. into a land Vai lá e semeie a That- uma terra that needs que deliverance precisa de libertação. and multiply your E deliverance. multiplique a sua libertação. Your calling is greater Seu chamado é maior than do finances, que as finanças, housing, casa, children. filhos. It's the birth É o nascimento of a city. de uma cidade. It's the É a deliverance, libertação the healing e a cura of de 300, 300, 400,000 de
de 400 ou 4.000, people 3.000, all 4.000 over Neves, pessoas ao redor de Neves and even all over the e ao world. redor do mundo. And when God, E quando Deus, through your belly, através do seu in ventre, your belly, através do seu is ventre, rivers, os rios dele, but in that mas river nesses rios is dele a city, tem uma cidade, and I shall draw e eu out that vou city trazer dessa cidade, from the river dos rios, in your do belly, seu ventre, and it shall be drawn e out serão retiradas as águas by the nations. pelas nações, And then when you para birth this as nações, city, para que quando você gerar essa you cidade, will give birth você também gere in this nation nessa nação into the nations. as nações. This Aleluia. city Essa cidade may be pode ser this body's, esses partes, this body, esse corpo, first child. o primeiro filho, o primeiro then- corpo, o primeiro filho, There might be a second. mas pode ter o segundo, It could be this nation. pode ser essa nação, It could be pode nations ser nações coming from all over vindo the de world todas as partes do mundo to be birthed para ser nascido right here aqui, in this very womb. nesse ventre aqui, Not in this room, não nesse lugar, in this womb. mas nesse ventre, Because they're gonna be coming porque eles virão to get inside para estar dentro of your do bellies seu ventre and be birthed e então nascer into their nation a nação deles and give birth e gerar in their vidas nation. nas nações deles, as your mother como sua mãe and your father e o seu pai gave birth to you, gerou você, and you being adults having your own e children você agora adulto tem o seu próprio filho, gave birth to their children, gerou o filho dele, so shall it be in this house. e assim também será nessa casa. This house Essa casa is going to be the beginning vai ser o começo of da multiplication multiplicação all over ao redor Brazil do Brasil and all e over ao redor the world. do mundo. Aleluia. Your womb might seem so O seu small, ventre pode parecer-se ser pequeno, but do not despise mas não despreze small, os pequenos beginnings. começos. because Porque as the prophecy assim como a profecia says, diz, it shall greatly increase, haverá grande and it shall greatly increase. multiplicação, haverá uma grande Because multiplicação. in the E house, de fato haverá, porque na casa, when Shane quando Shane started, começou, it was small, era pequenininha, small era pequena, beginnings. era um pequeno começo. But at the end of that prophecy, Mas no final da profecia, millions milhões of souls, de almas, brother, irmãos, not just somebody around the block não here in apenas Neves, alguém aqui em Neves, not just your neighbor, não apenas o vizinho, but all o mais over the próximo, world. mas ao redor do Millions mundo. Milhões of souls, milhões de almas, millions milhões of eggs, de eggs ovos are in the womb está dentro do ventre of this body, deste corpo, waiting for aguardando what comes out of Jesus daquilo que virá de to Jesus touch the para egg tocar este óvulo and birth e dar nascimento a city, a uma a cidade, nation, a uma nação, and nations. a nações. See, we're the bride. Nós somos a noiva, And now percebe? Jesus E agora Jesus is entering into us. está entrando em nós, As Adam knew Eve, como Adão e Eva, but not in that way, mas não da forma but in a shadow, que sabemos, mas como uma so sombra. shall Christ Assim também Cristo, know his bride. conhecendo a sua noiva, His entrando wife. na sua noiva. But it's not just Christ Mas não apenas Cristo agora and his bride, e a sua noiva, but then it's a man-child, mas agora tem um filho. which is the birth Agora tem um varão, filho varão. of the É o manifestation nascimento da manifestação of the sons and daughters of dos God, filhos e filhas, the fullness a plenitude of the stature of da Christ estatura de Cristo in the body of Christ all over the e world. o corpo de Cristo em todo o mundo. See, not just in this house, Então percebe, não apenas nessa casa, but to be a hub. mas de ser esse You know, núcleo. you want to know what a hub Quer is? saber o que significa um núcleo? A hub Esse núcleo is a birthing center é um centro de nascimento for the body of Christ para o corpo de Cristo, to come into the full stature para of Christ. chegarem e atingirem a plenitude
e a estatura de Cristo, become that man-child in se Revelation, tornando esse varão conforme está em Apocalipse, under the 12 stars of the sobre apostolic over that as woman. 12 estrelas que é o apostólico, Because it says first apostles, porque primeiro, a palavra fala primeiro os apóstolos, and Jesus being the cornerstone, e Cristo sendo a pedra angular, being the first great chief apostle, sendo o primeiro sacerdote, covering every function of the apóstolo, body. Cobrindo cada parte de funcionalidade do corpo. Every part, the prophet, the Cada teacher, parte, the profeta, pastor, the evangelist, the mestre, helps, the seers, all of it. E evangelistas, mestres, All of it, doutores, all of it, all of it. pastores, Pillars, todos, governments, cada everything. pilares, governos, todas as coisas. All for what? Todos sobre o quê? To show off? Por o quê? No. Para aparecer? No. Não. To Não. give birth Para dar to nascimento this baby a este bebê that's been groaning que está crescendo and travailing e está crescendo since the birth desde of o Christ. nascimento de Cristo. Every part Cada parte giving birth dando nascimento, to what the world is waiting for. gerando aquilo da qual o mundo aguarda por The ele. world is waiting O mundo for. aguarda. You want to escape the wilderness, Você quer fugir do deserto, but God says mas Deus disse: that's where you're called é ali você é chamado, to birth the full stature of é ali Christ. que você é chamado para dar, para gerar as 5 It's in the wilderness. the five, sorry, That's the wilderness is where you want to escape and get out of the wilderness. Você quer fugir do deserto, você quer escapar do deserto, But as it says, mas como disse a palavra, that the woman como a mulher, was in the mulher wilderness and estava- God made a place for her. a mulher estava no deserto e Deus And I don't know if it was before or after, colocou, but não sei se foi antes giving ou depois, birth mas ela vai dar luz in the wilderness no deserto to the full stature para a estatura, of Christ. para a plenitude, a estatura completa de Cristo. And although the enemy might come with a E flood, ainda que o inimigo venha com as inundações, he's coming with a flood ele vem com as inundações to sweep us away in his lies, para tentar nos levar com as ondas das suas mentiras, as Shane preached in the como past, você pregou no passado, to kill para tentar matar the calling o chamado of the body of Christ, the do bride of corpo de Christ, Cristo, a noiva, which is to give que birth é dar nascimento, para que é gerar by the water of the word, pelas águas da palavra, which is the truth que é a verdade of the word of da God. palavra de Deus. He's bringing those floods of Ele lies está vindo essas ondas de mentira, inundações de mentiras, to distort the para waters tentar distorcer as águas, that the baby sits in da qual o bebê está sobre elas, to give birth, as águas que ele está sobre elas, so that when the water breaks para que então quando for rompida, and the baby's birth, quando for rompida o óvulo, o embrião, the para baby que becomes ele venha nascer contaminated e ele não ser contaminado, because the devil wants to contaminate porque Satanás quer tentar contaminar the waters, as águas, the washing of the waters. que é o lavar das águas. That's why what we preach matters, Por isso que tudo que nós pregamos importa. and what we believe matters even more, E aquilo que nós cremos ainda mais. because what we believe is what we're going to preach, Porque aquilo que nós cremos é o que nós vamos pregar. and what we preach is what you're going to be E established o que in. nós pregamos é o que nós vamos estabelecer. That's why we need Por isso establishers, que nós precisamos de pessoas para estabelecer. because the lies Porque as mentiras coming from the beast, vindo da besta, from the seven vindo mountains das 7 in montanhas which these 7 heads sit e as on, 7 cabeças da qual eles são which sentados, of the dragon, which is the o devil, dragão, que significa Satanás, is feeding it. ele está alimentando as 7 montanhas. He wants to try to feed E ele quer us, tentar também nos alimentar, to distort para tentar distorcer what we believe aquilo que nós cremos and what we e preach, aquilo que nós and pregamos. try to E vai tentar be the leaven ser o levedo in the womb no ventre and para contaminate the tentar waters, contaminar as águas, to deform para tentar deformar the a manifestation manifestação of the sons of God. dos filhos de Deus. We need the washing of the water of the word. Precisamos o lavar da palavra And it's de more Deus. important E for isso your é birth mais importante para o seu nascimento
than anything do que else. qualquer outra coisa, Because it cleans you, porque vai limpar você, it feeds you, vai te alimentar it nourishes you. e vai cuidar de você. When Elijah Quando Elias, put the sacrifice on the quando ele altar, colocou o sacrifício no he altar, didn't call down fire ele chamou o fogo. until he drenched it in water. Melhor dizendo, ele não chamou o fogo até que primeiro ele enchesse de água. He got ready the sacrifice Então ele preparou o primeiro with sacrifício water. com água. And I E believe eu acredito that water que essa água became like se gasoline tornou como uma gasolina to light that fire. para que quando o And fogo it's viesse, like para acender o and fogo. I believe it even said that Acredito that the fire que sucked it up, Esse fogo iria alimentar-se. every drop of Porque water, a palavra fala que a água lambeu toda, as o if- fogo lambeu toda a água. as if he was turning it, putting Como gasoline se on the fosse uma sacrifice. própria gasolina que tivesse sido And see, derramado ali. That's what the word of God É is. isso que a palavra de Deus é. Now us Agora nós being prepared by the sendo spirit of preparados Elijah pelo espírito de Elias through one another, através de um on- para com o which outro. the Holy Spirit as a O living Espírito Santo como sacrifice sacrifício on the altar. no altar. Now, Agora, see, now we're the sacrifice. once again, Now we're the sacrifice. ok, nós somos sacrifício. Now we're Elijah's Nós sacrifice. This somos, last day, Elijah's nós sacrifice. somos o sacrifício de But, Elias. but this one is living. Nos últimos tempos, Elijah's Mas- was dead, o que nós vamos ver agora é que Elias, but the spirit of Elijah's mesmo Elias estando morto, mas o espírito de Elias prepared sacrifice prepara o sacrifício. is alive. Agora está esse espírito, Elias está morto, mas o espírito de Elias está vivo. I was almost going to say alive. Ok. Alive. Ele está vivo. By what? Pelo quê? By the water Pelo lavar das águas of the word. da palavra. As plants live with Assim- water, and plants are living organisms. Assim como as plantas são vivas e precisam das águas para sobreviver. And this body being a living E organism esse corpo sendo um organismo vivo, is continued to be made alive só permanecerá ou continuará vivo by the pouring of por water. intermédio do derramar das águas. As we speak, Uma vez que nós liberamos, as Ezekiel spoke to the bones, assim como Ezequiel deu ordem aos ossos it became e water falou, se tornou como água to make them alive. para trazer vida As a eles. we speak E uma vez que nós também falamos by the Spirit of God, pelo Espírito de Deus, the water as águas is coming upon you, está vindo sobre você, the o sacrifice, sacrifício, and the water is making the body alive. e as águas está ressuscitando, dando vida ao corpo. And just like Elijah, E assim como Elias, I believe that water, eu acredito que aquela água, when it's time quando é tempo, to release quando é tempo de the liberar fire, o fogo, that water aquela água, goes from washing, ela passou pelo lavar, from purifying, ela passou pela purificação, from sanctification pela santificação to gasoline. para gasolina. And he starts to set you E ablaze, ali foi como chamas, as they did in the Old Testament. como fizeram como brasas, como fizeram no Velho When they Testamento. put the sacrifice on the altar, Quando eles colocaram um sacrifício no altar, it was consumed by fire. eram consumidos pelo fogo. And as it was being burnt, E uma vez que ele era queimado, there was a pleasing aroma in haveria God's aroma nostrils. agradável às narinas de Deus. You know what that smell is? E sabe o que cheiro é esse? That's the smell Esse é o cheiro of a pleasing, de um agradável living vida, sacrifice. de um sacrifício vivo. That's what pleases God. É isso que agrada a Deus. Is the smell É o cheiro, of the body é o aroma do corpo doing fazendo what they don't want to o que do, eles não querem fazer, becoming a se sacrifice. tornando um sacrifício. And then God E says, Deus disse: now agora I'll release eu vou liberar the fire. o fogo. It might hurt, Pode doer, it might be painful, pode ser doloroso, but it's sacrifice. mas é sacrifício. It's obedience. É obediência. Obedience É obediência. is sacrifice. Obediência é sacrifício. Because what God might ask you to Porque o que do Deus pode te pedir para fazer might not be what you want to do. pode ser exatamente aquilo que você não quer fazer. Because it's not our will now, but it's His. Porque agora não é mais a nossa vontade, mas See, a dele. you can know what the will of God is Você pode até saber o que é a vontade de Deus, because you don't want to do it. mas se você não quer fazer ela,
The thing that I don't want to do, I do. Aquilo que eu não quero fazer, mas eu faço. The thing that I do want to do, I whatever. aquilo que We eu can quero, switch it around Ou and você mean pode something else. trocar isso. But sometimes it's actually what we don't want to do that tells us what we're supposed to do. Mas, às vezes, de fato, aquilo que nós não queremos fazer é o que supostamente deveríamos estar fazendo. And God says, once you just take that first E Deus step fala, forward, uma vez que você der esse primeiro passo whatever it adiante, is, depende do que venha a ser, forgiveness, perdão, repentance, arrependimento, submission, submissão, the fact that o you fato que você fasted your will, afastou a sua vontade, you're actually burning flesh. você estará liberando a sua carne. And when you're doing it and saying yes, You said burning. when you're doing it and you're burning your flesh. Você estará de fato queimando o seu corpo. And when you're doing it and saying yes, E quando você está queimando em fazer, it's- em dizer you sim, can even feel the suffering, like, você "Oh." pode até sentir o sofrimento, But when you do it, mas quando você you can faz, feel the release, você pode sentir o alívio, the aroma. o aroma That release que é liberado is that aroma, como um aroma, and then you feel that e peace você sente a paz. because once he smells that Porque uma aroma, vez que ele sente aquele aroma, he becomes pleased, ele agrada and you feel at peace e você sente paz. because you know God's pleased Porque você sabe que Deus está satisfeito, because he smelled the aroma of porque your ele sentiu o sacrifice. cheiro do aroma do And sacrifício. then when God is pleased, Então quando Deus ele agrada, it said that a palavra diz que then when the aroma went up from quando the temple, o aroma subia no templo. and now we are the temples of Agora God. nós somos o templo de Deus. The sacrifices are being done in the temples, in your heart. Os sacrifícios são feitos dentro do templo, no seu coração. And the aroma E o aroma from it. dele, And then it said, e a palavra diz, when it was pleasing, quando era agradável a he Deus, released the glory ele of the Lord. liberava a glória It filled the e temple enchia o templo. and now fills E our agora vessel enche os nossos vasos unto overflowing. até derramar. But now, Mas agora, from our de bellies, dentro dos nossos because the ventres, glory is inside porque a of glória us, está dentro de in nós, order to manifest what is pronto inside of para us, manifestar o que está dentro de nós, for it to come upon para us, que esse esteja sobre nós, we need to precisamos put ourselves as a living sacrifice. colocar a nós mesmos como um sacrifício See, vivo. it wasn't fire and then Percebe glory. que não era primeiro o fogo e depois a glória. It was Era sacrifice primeiro o first, sacrifício primeiro. and in the end, E no final it was glory. havia glória. Don't focus Não foca, on the fire não foque no fogo that you have apenas, to go through. da qual você tem que passar por ele. Focus on the glory Foque na glória that comes da qual vem in the latter end no final of your do sacrifice. seu sacrifício. Because then the glory Porque então a will glória not go in the temple não vai entrar no templo, because it's already in, porque já está lá, but will come out mas vai se manifestar, and manifest vai se on manifestar the temple no templo and in the outer court, e ao redor which is this building, ao redor on your brother and your sister, sobre o templo, on sobre your family and os your irmãos, friends, as irmãs, os amigos, in your city, familiares, na in- cidade, in your nation, na sua nação, in the nas nations. nações. You're going to start to Você vai começar want to a desejar sacrifice. sacrifício. And like Marlene said, Como a Marlene disse, one day dia you're going to start to cry out você for the vai fire. clamar pelo fogo. You hate the fire, Você odeia o fogo, but you're going to start to cry mas out você vai for it começar a clamar pelo fogo, because you know porque você sabe, when the fire comes upon this quando o sacrifice, fogo vem sobre o sacrifício, it's the acceptance é a aceitação of God, de Deus, which is an aroma que é como um aroma of pleasure de prazer and e peace, paz, which que releases é the liberada glory. a glória. Don't be afraid Não tenha medo of sacrifice. de sacrifícios. Don't run Não corra from the cross, da cruz, because the cross porque a cruz is your altar é o seu altar to burn para queimar sacrifice, sacrifício, to please para trazer his nostrils, para trazer o aroma to suave release às narinas the dele, para glory, liberar a which glória is the dele, que é a resurrection ressurreição, o power poder de that ressurreição, we have been da qual promised nós fomos prometido a nós from Jesus' days of resurrection. dos dias da ressurreição de Cristo Jesus. We have a promise of Nós resurrection temos a promessa de ressurreição, to come upon our bones, de vir sobre os nossos ossos, the quickening of the Holy Spirit da vivificação
da mortificação do corpo. See, you're waiting for the quickening of the Holy Você Spirit, está aguardando a vivificação but do God corpo, mas Deus is waiting está aguardando for your pelo sacrifice, seu sacrifício, for your yes, pelo seu sim, for your pela obedience sua obediência, that you do not want to do. daquilo que você não quer fazer. And then he says, now, Então ele fala, agora, release it. libero agora, Consume it. consume agora. That Aquele sacrifice sacrifício is pleasing. é agradável. Consume it. Consume, Consume me. consuma-me, Consume me. consuma-me, Lick up lambe my marrow. meu moral, All this water that's been minha moral, being poured out on me. todas as águas que estão sendo derramadas. Father, Pai, make it flammable, venha tornar inflamável, that I may be a pleasing aroma. para que eu venha se tornar um aroma suave. And see, God, Percebe que Deus, see, when you're in the fire quando você está no fogo and you're enduring e it, você está perseverando no fogo, He's pleased with it suportando o fogo, Ele agrada disso, because you're releasing an porque aroma. você está liberando um aroma. But your eyes Mas os seus olhos should not be on your não suffering, deveria estar no seu sofrimento, on your no sacrifice, seu sacrifício, but on the mas resurrection na ressurreição, power, no poder de ressurreição, which is the glory que of é a God glória de Deus, that shall come que virá after the aroma depois do aroma, has been sent. será enviada. The glory of A God glória de Deus shall be released será liberada from your bellies. do seu ventre. It becomes an automatic thing. E automático, é uma coisa automática, You don't have- se tornará algo automático. You don't have to make the glory E você manifest. você não terá que fazer a glória manifestar. You have to get on the altar Você terá que subir no and altar say e yes dizer sim, and obey e obedecer, and submit, e submeter, e forgive, perdoar, repent, e arrepender. E whatever. o que for necessário, Do it faça, because porque it's the glory. é a glória It's the glory É a glória that shall fill this que temple vai which is encher called you. este templo por completo. See, when the glory is Percebe? being released Quando a glória é liberada from a vessel, de um vaso, that's how we know é aí que nós sabemos that vessel que esse vaso is sacrificing, e sacrifício is paying the price está pagando o preço to become an de se aroma, tornar um aroma. because only that aroma Porque in God's somente nostrils aquele aroma às narinas de Deus releases the glory libera a glória that is inside of que está us. dentro de nós. Don't call down the glory. Can you say again? Don't call down the glory. Don't call down the glory. Ok, não chame para, não tente manifestar a glória. It's in us. Já está dentro de Let him nós. squeeze you Já está dentro de nós. and let it come out. Agora precisa se manifestar. He's squeezing. Ele está apertando. He's like, Ele está you want the esmagando. glory? You want the glory inside of you? Você quer a glória dentro de você? See, back then, Então, it was easier to get the glory. lá era mais fácil. In the temple, no passado, no templo, era mais fácil de receber a glória. They had to kill something else Eles tinham que matar outra coisa and put it on the e altar. colocar no altar. Now he wants us to kill Agora, us, kill Ele quer us que nós matemos a nós mesmos livingly de vivo and put it on the altar. e colocar It's nós mesmos no altar. It's much harder, Ei, é muito mais difícil, but it's much more glorious. mas é muito mais glorioso também. That's why you feel Por isso squeezed. que você sente sendo esmagado. You feel the sufferings Você sente o sofrimento of this present world, desse mundo presente, but it's actually mas de fato, giving birth dando o to nascimento, the glory of God. gerando a glória de So Deus. let the Então, trials, permita que as tribulações, let the permita tribulation, que as tribulações, let the fire, os levantes, o let fogo, the kingdom permita o reino come vir through the squeezing, através desse apertar, the crushing. esmagar, Get on the threshing floor esteja sobre o chão and become a grape, e se torne como uma uva, become an olive, se torna como uma olívia and come under Jesus' feet and submit. submeta aos pés de Jesus, Like Mary went to como his a Maria feet foi até os seus pés, and let his e feet crush permita que her. os pés dele, permitindo que os pés dele esmagasse ela. He was producing Ele estava the produzindo o oil óleo and the new e wine o novo vinho of his spirit do Espírito dele to multiply, para multiplicar, to reproduce. para reproduzir. And just like Jesus with E the assim- 7 water pot or 6 water pots, which Assim- represents man, which is us. Assim como Jesus fez o milagre e enchendo, e sobrou e encheu os 6 vasos, que ele reproduziu os 6 vasos que representam o homem.
que representa nós. I will pour out this water. Ele irá derramar essa água. But now, Mas agora, this water essa água might just seem like the word, pode parecer-se a palavra, might just seem like a nugget of pode revelation. parecer como mais uma revelação. But he said this water is coming into you Mas ele fala que essa água está vindo a você, and cleaning you, limpando but você, it's filling you. mas está enchendo você. And then E então I will turn it eu virarei, into new eu wine, transformarei essa água em vinho novo, which is the que é manifestation a manifestação of the Holy do Spirit. Espírito Santo. They see the disciples were being filled as 6 water pots. Nós achamos que foi cheio o vaso dos discípulos, That- 6 vasos, That miracle aquele milagre that he did first que ele that we fez know of, primeiro, o primeiro milagre que ele fez, que nós that the conhecemos, first miracle que foi o recorded seu primeiro, a ordem do primeiro milagre. was for a reason. Esse milagre sendo o primeiro It wasn't just a na miracle. ordem, It, tinha um motivo. it wasn't just a miracle to get us to wonder. Não era apenas um milagre para nos fazer maravilhar-nos. It was a miracle Era um milagre to reveal para revelar his o plans plano dele for his para os disciples. seus discípulos. When he saw the 6 water Quando pots, ele viu as 6 vasilhas de água, he saw his ele disciples viu os seus discípulos and what he was going to do with them. e daquilo que ele iria fazer através deles. And now us too, right? Agora somos nós também. But for 3 years, Mas por 3 anos I'm going to fill them with water. eu vou enchê-los de And then- água. and then Então, I'm gonna put them então eu vou colocar in the eles. upper room Eu vou colocar eles no cenáculo and turn e irei that 3 years of water transformar esses 3 anos de água into wine, em vinho, into the manifestation na manifestação of the glory da glória of God, de Deus. the Holy Spirit. That's you. Isso é você. Now you Agora é você are in the upper room no cenáculo, praying in tongues, orando em in línguas, unity. em unidade. Psalms 133. Sorry. The upper room O cenáculo was the fulfillment era o cumprimento of Psalms de Salmos 133. 133. How precious Quão precioso it is é for the brothers que os irmãos to dwell in unity. vivam em união. And it's as the precious oil E é como um óleo precioso that comes from the beard of Aaron. que vem da barba de Arão, Now agora of Christ. em Cristo. And now E agora we are the continuation você é a continuação of Psalms 133. de Salmo 133. And that's what he's doing here. E é o que ele está fazendo agora. He's forming Ele está formando Psalms 133, Salmo 133 a body de um corpo connected conectado in unity, em unidade, in one accord, em um acordo, in one mind, em uma mente, in one spirit, em um espírito, one Father, em um Pai, see, one em baptism, um batismo, one doctrine, em uma doutrina, one government. em um governo. This is Isto é apostolic unity. a unidade Is apostólica. when we're one, Quando nós somos um, not just when we're cool with each other. não apenas um com o outro. When Jesus said, "Make them one as me and you are one," Quando Jesus disse, faça um como você e eu somos um, he was saying in mind, ele estava dizendo in spirit, em mente, in truth, em espírito, in em doctrine, verdade, in unity. em doutrina, Why do you em think unidade. we have to submit to one Por que another? você acha que nós temos que submeter uns aos outros? Because every part of the body Porque cada parte do corpo is receiving está recebendo
partes of the one desse doctrine, dessa uma doutrina, the one mind, dessa uma mente. and we need to put it together Precisamos colocar isso juntos to have the fullness para ter toda a plenitude of that Psalms de 133 Salmo 133. oil, Óleo, which is the corporate oil, the que anointing, é o óleo corporativo, as was preached como foi pregado and birth e gerado a nation. uma nação, dado luz a uma This nação. is the birth Isso é o of a nascimento nation, de uma nação, just like Isaac. assim como Isaac. All over Tudo Brazil ao redor do is Brasil, gonna taste. todo ao redor do Brasil You're in the upper room right irá now. experimentar. You're in the upper room right now. Você está agora no cenáculo, em Atos 2. And once you walk out that door, Uma vez que você sair daquelas portas, there's gonna be people haverá pessoas from Samaria, de Samaria, from what's all those other cities that when they came out of the upper room? From Mesopotamia, Mesopotâmia, whatever all those countries that they listed, e there de was outros people países from que estavam all over the ao redor. world Tinham pessoas de várias partes do mundo waiting outside of that door aguardando do lado de fora, for the new wine, aguardando pelo vinho novo, the water, pelas águas, for the water to turn into wine, das águas serem transformadas em vinho, so that all the nations para que todas as nações can drink of the new possam wine. beber desse vinho novo. These men must be drunk. Ah, esses homens devem estar bêbados. It must be that new wine. Ah, devem ter bebido vinho. This is what Isto é the book of Joel prophesied. Não, isso é é o cumprimento da profecia de Joel 2. For I will pour out my Porque spirit on eu all derramarei o flesh. meu espírito sobre toda a carne. See, he poured it out on the Percebe? body Ele first. derramou primeiro sobre o corpo. And then the E body então o corpo poured out his spirit derramou o seu espírito on Mesopotamia, em Mesopotâmia, on Israel, em Israel, on all those nations em that were todas listed in the book of as Acts when they came out of the upper que são room. registradas ali no livro de Atos. See, the pouring out his spirit Sim, o derramado do Espírito Santo on all flesh sobre toda a carne may actually come from your belly. pode de fato vir do seu ventre. You Você are actually é de the fato fulfillment o cumprimento of the da prophecy profecia of Joel. de Joel. And you're pouring out E você está derramando the water, as águas, the wine. o vinho. You're pouring out Você está derramando on our flesh. sobre a nossa The carne. anointing A unção is being poured está out sendo derramada from your mouth. sobre a sua boca, And a all sua the boca. nations Em todas as nações, shall todas drink as nações beberão and shall taste e irão experimentar see e verão that the que o Lord Senhor, is Ele good é bom. and be filled. E ser cheios. Just because it's poured out on them Porque primeiro foi derramado Does it- sobre eles. doesn't mean they will Isso be filled. não significa que foi derramado sobre eles que He eles vão ser didn't cheios. say- Ele não disse. I will fill all flesh with my spirit. Ele não disse eu vou encher toda a carne com o meu espírito. He said, I Ele will disse pour eu vou out my spirit on derramar all o meu flesh. espírito sobre toda a carne. They may feel E it. eles vão sentir. They may sense it. Eles vão sentir. You might put hot coals of fire on people. Você pode trazer fogo sobre as pessoas. Just like that one Pharisee out of nowhere. Assim He got como taken out of the moment. aquele fariseu que foi arrancado no momento. He got taken out of time. Ele foi arrancado fora do tempo. And he's like, wait a minute. Ele falou, ei, espera um I momento. think it was Caiaphas or Caiaphas or something like that. Não lembro o nome. Wait a minute. Ele disse, espera um momento. Have you guys gone mad? Você He was a Pharisee. estão irados com o fariseu? Just like Zacchaeus. Wait, this guy's right. Ei, mas esse cara está certo. His spirit was being poured out. O Espírito foi derramado. His spirit being poured out on all O flesh. Espírito Santo foi derramado em toda a carne. Even on the Pharisees. Até mesmo no fariseu. Might be turning into persecution. Isso pode estar virando perseguição. Isso pode tornar-se perseguição. I believe Eu acredito. when Jesus was casting out Quando demons, Jesus estava expulsando demônios, his spirit was being poured o out Espírito dele estava sendo derramado on the Pharisees in that room, sobre fariseus que estavam and ali. they became jealous. E eles se tornaram invejosos, Indignation. indignados. And it turned into persecution. E isso tornou See, his em spirit perseguição. pouring out on all flesh Quando o Espírito dele é derramado em toda a carne, may not look like salvation pode não parecer ser com salvação for everyone. para todos, It may look like anger, mas pode se tornar ira para outros, jealousy. inveja para outros. Are you really ready Ah, é? Você está to pronto be the fulfillment of para ser Joel? o cumprimento
to do pour ouro out His Spirit on all flesh in Neves? para derramar o Espírito dele sobre toda a carne? Because it could mean Porque pode significar que, your death que a sua morte or ou a persecution. sua perseguição, But you got to be ready. mas você tem que estar pronto. You got to be willing. Você tem que estar disposto. Oh, I'm willing to die. Eu estou disposto a morrer. I'm willing to Eu estou die disposto a morrer. if it's because of the weight Se of your for glory por causa do peso da sua glória coming out saindo and manifesting. de mim, manifestando, Not because of my não stupidity por causa de mim and religion, ou da minha, but because of this por causa glory da minha religião, that man mas por causa da glória made, that religious que people o homem fez daquele povo will religioso. become jealous of As pessoas religiosas se tornarão invejosas because they have not paid the price that Porque- you have paid for porque years eles não pagaram o preço que você está pagando por anos to be a partaker para ser um participante and a releaser. e aquele que irá liberar. You're competing amongst yourselves. Vocês estão competindo entre vocês mesmos? There's no need. Não tem necessidade. Every vessel in this house Cada vaso nessa casa was made for glory. foi feito para a glória. Every vessel in this Cada house vaso nessa casa was made foi feito to rise para erguer-se, into the same stature and measure para and fullness of Christ. crescer à mesma estatura e medida de Cristo. Some might be closer to that Alguns podem estar mais próximos de Deus than others, do que outros, but there's no need to compare. mas não tem motivo de comparar-se, That would be porque ridiculous seria ridículo if your arm se o seu braço had its own mind tiver a sua própria mente and compared itself e to the leg comparasse mesmo com a perna, when they're both working together sabendo que ambos trabalham juntos to bring the fullness para trazer a plenitude, of the body. para cumprir a plenitude do corpo. Comparing yourself to one another Comparar-se mesmo com outro is grave sin. é um pecado grave. And I'm speaking to myself E eu falo isso comigo mesmo. because you're Porque comparing se você comparar Christ Cristo to Christ. com Cristo. Oh, I like your arm, Jesus, Eu gosto do seu braço, Jesus. but I hate your leg. Mas eu odeio suas pernas. You're comparing Você Jesus? está comparando You're Jesus. dividing the Você está body. dividindo o corpo. Comparing yourself to someone else on the body. You're dividing. Comparando você com alguém, você está dividindo. You're dividing. Você está trazendo And divisão. you're like, Jesus, we don't need that arm. Jesus, não precisamos daquele Jesus, braço. you don't need an arm. Você não precisa You do got that braço. other arm over there in the comas. Tem aquele outro braço ali, você You tem ele. don't need that arm. Você não precisa desse braço aí. Jesus, what you're telling Jesus, walk around like an amputee, Jesus. You can get it done without that Em arm. outras palavras, você está falando, Jesus, você pode andar como um amputado e você não precisa daquele braço. Your jealousy Você está com inveja. is not dividing Isso não é. the brethren. Você não vai It's dividir. dividing Você não está dividindo apenas o corpo, você está dividindo Himself. Ele, o próprio Deus. because the Lord Porque o Senhor has need of precisa every de anointing, cada every part, parte every gifting, ungida, cada dom. because it all works together Porque tudo coopera, to give birth trabalham juntos para cumprir to this full stature. o nascimento dessa plenitude. See, when it's a body, Percebe que quando é um corpo, we're all arriving into one todos estamos crescendo great stature. a essa grande estatura. It didn't say until one or two come into the full stature Ele não of falou Christ. até que 2 ou 3 cheguem à estatura de Cristo. I believe what we've seen in the men in the past with men of past revivals. Eu acredito que aconteceu com muitos avivamentos passados. It may have just been one man getting near to that full stature. Pode ser o retrato de um homem chegando a essa estatura. But this is different. Mas esse é This diferente. is different. Esse é This diferente. is many men. São muitos homens. Until we all Até que todos come unto the full nós stature cheguemos à estatura completa and measure of e à Christ. medida de And you Cristo. won't until we become uncomparable. Até que chegaremos a este lugar de ser incomparáveis. Because we all look like Porque him. todos nós parecemos com Ele. You're not going to be able to say Você não vai poder dizer, this one este, and then there's that one. e aquele outro. You're going to start to say Você vai começar a dizer, there's them. são eles. That body Aquele corpo in Neves. em Neves. That body Aquele corpo in Nokomas. ali em Neves. Not that man. Não aquele homem. Not those 2 or 3 Não men. aqueles 2 ou 3 But homens. that body Mas aquele corpo in Neves. em Neves. In Nokomas. Aquele corpo
There's something. Tem algo lá. That's a womb. É um ventre. That's a hub. Aquilo é um núcleo. We need to go there Precisamos ir lá and come into them e entrar dentro and deles come under them, e estar debaixo da submissão, that we can be birthed para into que the same possamos stature também nascer na mesma estatura and measure of e Christ. medida de The Cristo. world will see O mundo it verá isso because they are waiting for porque eles it. estão aguardando por isso. He will pour out Ele vai derramar His Spirit o Espírito dele on all flesh sobre toda a carne and graft in. e vai And enxertar, when He said, como ele disse, Father, Pai, I have these ones in my eu tenho hands. esse em minhas mãos. And I'm not praying for the world, but I'm praying the ones that you have Eu não given estou me. orando para o mundo, mas orando para aqueles que o Senhor me deu. Not the sons of Não perdition, para o filho da perdição, but the ones who Mas- have been predestined before the para aquele foundations of the que earth você predestinou antes da fundação do mundo, to be conformed into para the image of ser God. conforme a sua imagem. There you go. Então vem, That was your first calling, esse foi o primeiro chamado. to look like Jesus. Parecer-se como Cristo What's é. my calling? Qual é o meu chamado? Look like Parecer-se Jesus. com Cristo. That's the first calling Esse é o primeiro chamado. He put upon your Ele life. colocou sobre a sua vida. Now go Agora fulfill vai cumprir and take care of the first e words cuide da primeira that parte He called para que aquilo que Ele te chamou before man stepped antes into the image of the do beast. homem se tornar a imagem da besta. He called us into the Ele image of nos God. chamou a nos tornar-se a imagem de Deus. Amen. Amém? Everybody can stand up. Você pode ficar-se de pé. We thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for this por revelation. essa revelação. We need this revelation. We need this revelation Precisamos dessa revelação. because Porque it's a revealing está revelando of our o purpose, nosso propósito, of our o calling, nosso of chamado, our o destiny. nosso destino. What is my Qual é o calling? meu chamado? Look like Him. Parecer-se com Ele. If you're not satisfied with that, Se você não estiver satisfeito com isso, you're more prideful than you know it. você é mais orgulhoso. If that doesn't excite you Se isso inside, não te deixa empolgado por dentro, you Você need deliverance precisa de libertação from what you think calling daquilo que você entende de chamado and what you think purpose e daquilo is. que você entende de propósito, Because you're not a maverick porque você não é maverick anymore. mais. You're now serving the purpose Você não está servindo o propósito and the e calling chamado and the e destiny destino of another, ou de outro, of Jesus, mas de Jesus, which is now. que agora You talk about one está baptism. falando de batismo. You talk about your one mind, Ele está falando de uma mente, one doctrine. de uma doutrina. Well, now E agora we have one nós temos destiny, destino, one purpose, propósito, one calling. chamado. Your calling O seu is chamado written está escrito in this word. nessa palavra. Your purpose Seu chamado has been announced. está agora Your destiny manifestado. is being Seu fulfilled destino sendo cumprido right now agora in this chair, nessa and you cadeira. don't even realize E você it nem percebe because you don't see porque você it. não vê. But I'm here Mas eu estou aqui to reveal para it revelar a você, so that you can para que see você it possa ver and so you can e embrace que você it, possa abraçar, so you can stop looking para to que this você false possa promised parar de land olhar para as falsas promessas of de finances finanças and a new house e de uma nova and casa, a new car novo and carro more e children. mais filhos. Não, Die, morra, die, morra and see the e calling veja o and chamado, purpose o of propósito God de Deus that's written in the que está pages. escrito nas This páginas. is what Isto all, é o propósito de todos that are raised up by que this estão birthing sendo center erguidos dentro desse centro de until nascimento, we até que all, todos nós we're all in the womb together. venhamos estar dentro do ventre juntos. Welcome to the womb, twin brother. Seja bem-vindo, ô gêmeos, Welcome irmãos. to the womb, twin sister. Irmãos gêmeos, irmãs gêmeas, bem-vindo ao ventre. There's identical twins in the Porque womb. há os gêmeos idênticos dentro do It's ventre. me and you. Você e eu, Because we're both porque nós somos gonna look ambos. like Jesus. Nós dois vamos parecer-se com We're Cristo. both gonna look the same. Look to your brother. Look to your brother. Olha para sua irmã agora. Olha para sua irmã agora. Look at your brother and look at your sister right now. Look at them in the face right now. Olha para o seu irmão e sua irmã agora. And say, you are my E twin. fala, você é meu gêmeo. I'm gonna look like you. Eu parecerei com você.
And you're going to look like me. Because we're going to look like him. You're going to look like me. Você vai parecer-se comigo. And I'm going to look like E eu you. vou me parecer Because com você, porque we're going to look like him. nós pareceremos com ele. One image. Imagem. Statura. One stature. Uma estatura, One calling. chamado. Your calling Seu chamado. is my calling. Your calling is my calling. O seu chamado é o meu chamado. Your destiny O seu destino is my destiny. é o meu destino. So you're getting the calling. You're getting the callings mixed up. O seu chamado está sendo misturado. You're missing the point. Você está perdendo o ponto. You have a calling to the body, O seu chamado está no corpo, in the body, está conectado no corpo. which is your ministry, Esse é o seu ministério. on how you will contribute Como você irá contribuir to the birth para o nascimento of our destiny. nosso. Yes. You're mixing up Está sendo misturado the callings os chamados and the e purposes. os propósitos. You have a double anointing upon you. Existe uma unção It may be, dobrada sobre você. it may be the anointing Essa unção dobrada sobre to, você to contribute para contribuir to the fullness, para a plenitude. but then our real destiny Mas um destino verdadeiro is to become é se tornar together juntos the fullness a plenitude of God de Deus bodily. no corpo. In Jesus Em Cristo Jesus, was the fullness of the Godhead, Ele é a plenitude da cabeça. and now in us E agora em nós is the fullness of God é a plenitude do corpo de Deus, bodily. do corpo, Period. da cabeça no corpo, verdadeiramente. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Yes. Whoever wants prayer, Aquele que quiser oração, can come up vem à frente to have their eyes open para ter os seus olhos abertos with oil, com óleo, to see para ver your purpose seu propósito, and your destiny seu destino is bigger é maior than yourself, do que a si mesmo, because now que agora we share nós compartilhamos one destiny, destino, one purpose, propósito, and one stature. uma estatura. Use your destiny. Use o seu destino. Use your anointing Use a sua unção for our destiny para o nosso destino and our anointing e a nossa unção for the corporate para o corporativo. anointing, A unção corporativa, which is the que anointing, é a unção, which is the putting on que é o derramar of the head. da cabeça. Jesus had no place to rest his head Jesus não tinha lugar para descansar a sua because cabeça, he didn't have a body porque ele yet. não tinha um corpo ainda. And now he shall rest his Agora head ele descansará a sua cabeça on this body. sobre esse corpo. And the anointing E a unção that comes from the que head vem da cabeça shall run irá
derramar to the tip of our toes. para The anointing that is on Christ shall run to the tip of our toes. a unção que está sendo derramada sobre a cabeça será derramada sobre nós, o corpo. Watch who you're talking about. Ei, tome cuidado daquilo que você está falando. You're talking about my toe. Cuidado de você falar You're talking about your toe. de uma parte de mim, do seu pé. You come against your brother, Não se levante contra o seu irmão. you're coming against Se você levantar contra o seu irmão, your own self, você está levantando contra si your mesmo, own stature, a sua própria estatura, your own o seu destiny. próprio destino. Because you need Porque him você precisa dele and her e ela, as much as he assim como ele. or her. Tanto quanto ele needs e you. ela precisa de você. There should not be no person in this room right Que não now venha ninguém aqui neste lugar hoje that you don't need. que você acha que não venha precisar dela. ok? Because if you think like that, Se você pensar nisso, then you're slowing down the então process você está desacelerando o processo of the stature da estatura and the growth e do crescimento of all of us. de todos Oh, nós. you're slowing down. Você está It's desacelerando slowing all of us down. desacelerando. You want to be a part of this body? Você quer ser parte desse corpo? Every single thing you do, Cada coisa que você fizer, how fast you move, quão rápido você how move, quick you say yes, quão rápido você diz sim, it can actually speed me up pode me acelerar or slow me down. ou me desacelerar. And it does the same for us all. E faz o mesmo para todos nós. What you're entertaining Aquilo que você está entendendo is coming into my house at night está entrando na minha casa de noite and tormenting me. e me atormentando. Because what you entertain Porque now, o que você está entendendo agora, it's like you want to watch TV in the living room and watch this garbage. agora você quer estar ali assistindo assistir lixo. But now we're one house, we're one temple Mas now. agora nós somos uma casa e um só templo. You want to watch some garbage Você quer assistir lixo on the TV, na TV and you're like, get the kids in the room e você põe as crianças lá no quarto so I can watch this. para que eu possa assistir isso. But when you entertain stuff Mas in your quando mind, você está entendendo coisas da sua mente, you're putting on that same garbage você está colocando aquele mesmo lixo for all of us para todos nós, to watch para assistir and have to fight e ter que lutar until we come and correct até it. que venhamos e corrigir Because if aquilo. we don't correct Porque se a gente you, não corrigir você, we are going to struggle. nós vamos ter que enfrentar isso. If you do not correct your Se brother você não corrigir seu irmão or your sister, ou sua irmã, you are going to struggle. você estará em conflito. And just like Eli E assim como Eli didn't correct não corrigiu his os children seus filhos, the same way, it hindered his whole destiny. da mesma forma arruinou o seu próprio, todo o seu destino. Because the walk and the stature of his Porque children a estatura e o crescimento dos seus filhos mattered just as much as his own did. era tão importante quanto o dele. Eli might have been pleasing to God, Eli talvez era agradável a Deus, but because he wasn't harsh on his mas children, porque ele não corrigia, não era duro com seus filhos, it hindered ele his destiny. ele arruinou o seu So destino. you want to be a family? Você quer ser uma família? It means a whole lot. Significa muito. If I don't correct my children in the Se eu natural, não corrigir o meu filho hoje no natural, it's gonna mean a whole lot. vai ter um significado muito grande. If you don't correct if we don't correct when God's telling us to Se correct or nós não align when we're supposed corrigimos to align, quando Deus está mandando each other, corrigir o alinhar, o que tiver de alinhar, quando Deus está mandando, it's gonna mean a whole lot. ei, isso vai significar What, muito. what you're doing for your brother in a back room, O que você está fazendo para o seu irmão ali no quarto, bringing correction trazendo correção, or alignment ou alinhamento, or advice ou alertando, or ou encouragement encorajando, is gonna do a lot for me, vai significar muito para mim, a lot for you, vai significar muito para você, because we're progressing porque together. estamos crescendo juntos. Just like Assim como whatever Moses did affected everybody. aquilo que Moisés afetava todos, Whatever people were doing in the o camp que as pessoas faziam no campo affected Moses. afetava Moisés. What Aaron and Miriam were doing affected O que Moses. Arão e a Miriam fazia afetou Moisés. It's a serious calling to be a part of a body. Ei, é algo muito sério fazer, um chamado sério de Because ser chamado para fazer parte de um corpo. Because every cause, we need to fear the Lord over Porque this. nós temos que ter o temor do Senhor sobre isso. Because we're not our own anymore. Porque já não estamos sozinhos mais. And we're not just Christ, the heads Agora anymore. não somos agora não é apenas Cristo a cabeça mais. Now. Agora We're Christ the body. nós somos o corpo de Now. Cristo.
We belong to Him. nós pertencemos a Ele. And if we be in Him, E se nós estamos nele, we belong to each nós other. pertencemos a Ele, pertencemos uns aos You outros. need to want your Você brother or sister to precisa, prosper. You need to want your Você- brother or sister to prosper. Você precisa desejar que o seu irmão e sua irmã prospere. Because Porque when your brother or sister quando seu irmão e irmã increases, crescer, whatever your brother or sister increases in, whether it be anointing, whatever, tudo quando eles crescerem naquilo que eles foram ungidos, they're going to pour out back on you eles vão derramar isso de volta em você and increase you. e aumentar em você. And the way that the anointing works in this E body, a in forma the da qual- apostolic body, A forma da qual o óleo funciona e opera na casa apostólica, assim como nesse corpo, the anointing that goes around a unção que é derramada comes around. e ela flui de um lugar para o outro. If you're connected Se você está conectado to the circuit a esse círculo, of the body, a esse ciclo do corpo, the electricity como a eletricidade, runs from the conductor, which is Christ, quando ela vem da fonte que é Cristo, and then to the first outlet, e ela parte pelo um padrão, and through the first outlet to the second, e pelo padrão ele é liberado para o outro, then to the third, e ao terceiro, then all the way around. e ela continua But se see, espalhando. if you're not wired to be Mas connected se você não está conectado to your brother com seu irmão or your sister, ou com sua irmã, how will you receive the como electric current você of the Holy vai Spirit receber a carga de eletricidade do Espírito Santo, that goes from the first que passa pelo primeiro, to the second, pelo segundo, to the third, pelo terceiro, to the fourth, pelo quarto, and so on? e assim por See, diante. you want to be connected to the conductor, Você que está conectado a esse padrão, but God says be a connected essa fonte, Deus está falando, To the ei, other- to the- esteja conectado. to the plugs, be wired, Seja como um cabo para estar conectado à tomada. and be connected to this body, Esteja conectado com esse corpo. because a current that's flowing from the Porque mind a of corrente Christ que está vindo da mente de Cristo is going to flow from them vai fluir sobre eles, to you. a você. That's why it says first apostle, second Por prophet, isso que ele third, fala primeiro all apóstolo, this. depois profetas e depois ele dá continuidade. He's just telling you Ele where está the current starts. Te falando aonde começa a corrente. Just make sure the current continues with Ei, you. só certifique que ela continuará passando e continuará por intermédio de você. And I believe E eu acredito as the current que travels, assim como essa corrente prossegue, it actually grows stronger ela fica mais forte, because the plugs porque are making porque as tomadas what the conductor is e putting out os condutores e padrões, o que eles estão sendo derramados, and projecting it estão projetando even stronger. ainda mais forte. Don't be jealous Não tenha inveja of those that feed you, daqueles que te alimentam, of those that preach, daqueles que pregam, because they're only making you porque eles estão fazendo de você wax stronger mais forte and stronger, e mais and they're forte. laboring for E you eles estão trabalhando para você, so that you can just para que be você seja a conduit, if that's even the right word, condutor. a receiver of the current Você vai receber essa corrente to empower para apoderar-se whoever todos quantos or whatever shall be plugged in na qual você estará conectado to you. a você. So we thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I see a current right here, Eu vejo uma corrente agora, and the conductor, condutor. as we submit to one Uma another, vez que nós conduzimos uns aos that outros, current submetemos uns aos outros, is traveling essa corrente all around this está body. passeando e passando para cada parte do corpo. That signal from the mind Isso vindo da mente, is traveling all around this e body viajando em cada parte do corpo, and passando flowing. e fluindo. And as it comes back to the E uma conductor, vez que ele retorna ao condutor, ao padrão, the watts, isto, the watts, the strength essa força, It's essa getting- corrente is getting stronger está ficando mais e mais and forte stronger. e mais forte. And the power of the electricity E o is poder da increasing. eletricidade está sendo And as the aumentado. conductor, Uma vez que esse condutor, the power box, esse poder ali sends out central the current, está centralizando o poder, it comes back to him ele volta para ele stronger. mais forte. That conductor Esse condutor, sent out a current, esse padrão está sent out a current liberando as correntes in the upper room. no cenáculo. And he said, E ele disse they shall grow, que eles, do greater than I eles will. farão
há obras maiores do que eu fiz. Because when that current comes back to Porque me, quando essa fonte de carga retornar a mim, it will be even será stronger ainda mais forte and greater e maior and higher e mais from poderoso, glory to de glory, glória em glória, from faith to de faith. fé em fé. It shall come back to me Vai retornar a mim in em multiplication. multiplicação It shall e expand vai expandir what I have already sent aquilo out. que eu já enviei. It shall increase Vai aumentar my o territory. meu território, expandir o meu território. We want to increase Queremos aumentar, queremos crescer, your territory, Jesus. queremos expandir o seu território, Jesus, Your territory porque o seu território is my inheritance. é a minha herança. Just like Jonathan and David split Assim, the garment down the middle. Davi e Jonathan rasgaram And o you take, manto no meio. and you're a co-heir Nós somos co-herdeiros. as I am. Como eu sou, So are we co-heirs então nós somos co-herdeiros in the territory of no Christ território de Cristo, that has que expanded tem expandido and grown e stronger crescido and mightier em poder, and more powerful em mais poderoso than the former. do que era. This is your inheritance. Esta é a sua herança. The inheritance Esta é a herança of Jesus. de Jesus Cristo. The nations. As nações. Aleluia. Thank you. Obrigado. Open our eyes, Jesus. Abre os nossos olhos, Jesus. Revelation Revelação that'll break competition, quebre competições, that'll break que vai quebrar jealousy, inveja, that'll break que vai quebrar be at peace one another de with estar one em another, paz uns para com os outros, brethren, com o irmão, because I need this current porque to flow eu preciso dessa corrente para fluir. from one conduit O fluir dessa corrente to the next. de padrão para o Because outro. if you are not at peace with one Porque se another, você não estiver em paz com o outro, that current is not going to come back to me. essa corrente não irá And retornar para you're mim. stopping up the flow of Você the vai estar current. impedindo o fluir dessa corrente. There's a greater reason why you need to be at peace with one Há another. uma razão maior pela qual você precisa estar em paz com o outro. There's a greater reason Existe um motivo maior why you need to be unoffended. why você não pode estar ofendido, Because you're cutting off porque você está cortando as a conduit of the conductor como você está impedindo a corrente, the o flow fluir and the current da corrente that comes from the mind que vem da mente to the body. com o corpo. Yes. Whoa!